destinado à ação de graças. Eu gostaria de compartilhar algo que Deus tem colocado durante este dia em meu coração. Eu gostaria de nós estarmos louvando o Senhor e adorando com este conteúdo e este texto. Eu não vou ser cansativo, mas eu quero compartilhar com os amados. Depois nós vamos encerrar aqui adorando, se o pastor Michael se quiser, agradecendo a Deus. Deus já está aqui entre nós. Eu tenho certeza que há nos céus uma expectativa daquilo que você veio entregar ao Senhor. Pastor, por que está dizendo isso? Você já vai entender aquilo que Deus vai compartilhar conosco. Abra a sua Bíblia comigo, por gentileza. O livro do Evangelho segundo escreveu João, o capítulo de número 12. Evangelho segundo escreveu João. Nós vamos estar mencionando alguns livros da Bíblia a respeito do mesmo conteúdo, para esclarecimento, nossa compreensão. Capítulo 12 vai ser o texto base, a partir do verso de número 1. Quero ler alguns versículos em nome de Jesus. Todos acharam aí? Amém. Eles que estão com dificuldade, os irmãos ajudem aí. Quero que os irmãos acompanhem, para que venha entender o que Deus quer falar conosco. Todos acharam? Amém? Amém. A dizer assim o texto do Evangelho de João, capítulo 12, verso 1 em diante. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, à cidade de Betânia, aonde estava Lázaro, o que falecera e a quem ele ressuscitara dos mortos. Verso 2. Fizeram-lhe, pois, uma ceia. Em algumas traduções vai estar um jantar. E Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Podeis tomar os vossos assentos. Gostaria de ser breve, mas quando se fala de culto de ação de graças, às vezes confundimos algumas coisas hoje, na atualidade, onde pessoas subentendem que o culto de ação de graças, embora seja para Deus, muitos querem fazer a reunião para si mesmo. Muitos querem reunir pessoas, reunir indivíduos de determinada importância somente para elevar o nome da pessoa. Por causa, talvez, de títulos, por causa, talvez, de status, e nós vamos aprender nesse texto que ocasionalmente agora, lá no livro do Evangelho segundo escreve Marcos, esta ceia, este jantar está sendo agora realizado na casa de um homem chamado Simão. Quem era Simão? Simão era um homem que foi por Jesus curado de uma lepra. Simão agora, um homem que outrora, antes de ser curado, pastor Michael, não tinha oportunidade de reunir-se com os irmãos ou com as pessoas. Por quê? Normalmente alguém que era acometido da doença da lepra, ele não poderia ter convívio com demais pessoas. Ele era excluso da sociedade e vivia à parte, aonde ficava leprosos e doentes. Ocasionalmente, certa feita, Jesus ele vai curar este homem, para resumo da história, e ele vai receber agora, aleluia, a cura de Jesus, e agora ele tem o prazer de receber e ser anfitrião dentro da sua casa.
Você consegue imaginar quantos anos este homem não se reunia com a sua própria família? Segundo historiadores, este homem era um homem de propriedades. Ele tinha poder aquisitivo, ele tinha capacidade de comprar várias coisas. Porém, uma coisa ele não poderia comprar, que era a sua própria cura. Sabe o que eu quero dizer nesta noite? Às vezes o status, a fama, a posição, o dinheiro não vai comprar o que Deus pode te entregar. Vou pegar o que Deus está colocando no meu coração. O que tem de gente que acha que por causa de ter, ou se posicionar, ou estar em algum lugar, algo vai acontecer. Não, algo só acontece quando Jesus chega. Algo só acontece quando Jesus é convidado. É interessante que agora, depois, na cidade de Betânia, passa-se algum tempo. Jesus ele vai realizar o seu ministério terreno por cerca de 3 anos. Próximo agora da sua morte, a Bíblia vai dizer e mencionar o texto que acabamos de ler. 6 dias antes da realização da Páscoa, Jesus estava preparando o caminho do Gólgota, o caminho da sua morte. Mas antes de isso acontecer, a Bíblia vai dizer no Evangelho de João que Jesus agora vai visitar a cidade de Betânia, porque ele fica sabendo de uma notícia, que o seu amigo Lázaro estava doente, enfermo, mas agora, segundo diz a história, ele vai morrer. Lázaro ele vai ser sepultado. A Bíblia vai dizer que Jesus ele demora-se a chegar. Eu preciso falar isso daqui. O que tem de gente achando que Jesus está demorando para chegar na sua história. Parece que para você, a causa que você está vivendo, Jesus não se importa, ele está se demorando. Será que Jesus não olha para nós? Lembra-se, os discípulos quando estavam no barco, quando a tempestade assola o barco, Jesus está no monte orando. Jesus agora está clamando lá ao Pai, mas de repente lá no mar de Tiberíades, Galileia, o barquinho dos discípulos é acometido por ondas, uma tempestade começa a assolar o barco, mas de repente, no meio daquele alvoroço, os discípulos achando que iam morrer, Jesus começa no meio da madrugada a andar por cima das águas. Oh glória! Quem sabe esta noite Jesus está andando por cima das águas. As águas representam o problema, a adversidade, a tempestade que estava na sua vida, mas agora ele começa a vir na direção do barco, e de repente os discípulos, porque era uma cultura da antiguidade, pescadores acreditavam em fantasmas, em seres que morriam e voltariam agora em espírito. De repente eles vão dizer: ali tem um fantasma vindo, mas Jesus ele vai se apresentar: ei, não temais, sou eu. Sabe o que Jesus está dizendo? Não temas, sou eu que estou chegando. Eu estou chegando para me aproximar. Eu vou mudar a história da tua vida. Estou sentindo a graça de Jesus hoje. Aleluia. Ele já está chegando para se apresentar. Estou arrepiado aqui, irmãos. Quem sabe Jesus está andando por cima das águas do problema da tua vida. Quem sabe ele está agora se aproximando do barquinho, perto de naufragar, mas Jesus agora, ele sai de cima, aleluia, perto das águas, e Pedro olha: deixa eu ir ter contigo, para saber se é o Senhor mesmo. Jesus vem e diz: vem Pedro, pode vir agora. Mas Pedro começa a andar, cheio de fé, cheio de esperança, mas de repente, andando sobre as águas, parecia concreto, mas ele começa a olhar para o lado, ele vê vento, ele vê a maré, ele vê a tempestade, e sabe o que acontece? Ele começa a afundar. Jesus já mandou algumas pessoas ir na direção dele essa noite. Mas o problema é que na jornada da tua caminhada,
começou a afundar no meio, aleluia, do casamento, começou a afundar lá no trabalho, começou a afundar muitas vezes na vida particular, mas Jesus está dizendo: ei Pedro, homem de pequena fé. Sabe que eu vejo em Jesus? Compaixão, porque enquanto Pedro estava afundando, Jesus estende a mão e diz: homem de pequena fé, segura a minha mão. Jesus pega na mão de Pedro, traz ele de volta para dentro do barco e diz: homens de pequena fé, por que duvidam de mim ainda?